Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do CDF Concursos. O meu nome é Rebeca Costa e vou começar com você hoje uma série de simulados para a DASA. Eu, junto com outros professores, vamos fazer simulados nas diferentes disciplinas que vão cair no concurso da Agência de Água, Saneamento e Energia do Distrito Federal. Então, para você não perder nada, não se esquece de se inscrever no canal do CDF Concursos. Aqui a gente tem muito conteúdo bom para você que está pleiteando uma vaga no serviço público. E ao final do vídeo, não esquece de dar o seu like para a gente, dar o joinha. Então vamos começar o nosso simulado. O meu simulado, que é o primeiro da nossa sequência de simulados para a DASA, vai ser da disciplina de noções de regulação. Essa disciplina ela cai tanto para o cargo de técnico em regulação, tanto para o cargo de regulador. E é uma disciplina que traz vários aspectos técnicos e também traz conteúdos legais a respeito da política nacional de recursos hídricos e também da política de recursos hídricos do Distrito Federal. Tem um detalhe na nossa disciplina. Basicamente, não existem questões da banca IADES no nível da nossa prova sobre nenhum dos tópicos do nosso edital. Então, o meu simulado não vai trazer questões da banca IADES. Eu vou trazer questões inéditas, principalmente quando eu falar de política de recursos hídricos do Distrito Federal, porque não existe, basicamente só existe a questão do concurso passado da DASA sobre esse tema, então eu trouxe para você questões inéditas e trouxe questões de várias outras bancas a respeito dos outros tópicos, a respeito da política nacional e dos tópicos que têm âmbito mais técnico, porque essa disciplina ela tem um caráter mais técnico. Então, vamos começar o nosso simulado. Então, vamos começar a resolução dos nossos itens. Algumas questões eu vou trazer item a item para resolver com você. Outras questões que não exigem esse cuidado de ir a item, a gente pode resolver a questão com análise mais geral. Eu vou fazer a leitura completa da questão e depois vou trazer o comentário sobre a resolução. Então, vamos à questão 1. A questão 1 é uma questão da Banca Sesgran Rio, de 2014, para a Petrobras. O padrão de qualidade das águas é definido como a menor concentração de uma substância que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada pelo método utilizado. B, a menor concentração de uma substância que pode ser determinada quantitativamente com a precisão e exatidão pelo método utilizado. C, as substâncias ou outro indicador representativo da qualidade da água. D, o limite de quantificação praticável, ajustado para as características específicas de uma amostra analisada, da amostra analisada. Item E, o valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de qualidade da água, estabelecido com base nos valores de referência de qualidade. Então vamos para a resolução. A questão, ela trata do conceito de padrão de qualidade da água. E para falar com você sobre padrão de qualidade da água, eu tenho que falar de parâmetros de qualidade da água. O padrão de qualidade na água é um padrão normativo que estabelece os valores mínimos aceitáveis ou máximos aceitáveis para os parâmetros da qualidade da água. Que os parâmetros a gente tem pH, cor, turbidez, concentração de metais, são parâmetros da qualidade da água. E os padrões são referenciais normativos, eles estão em normas e vão estabelecer os limites máximos ou mínimos desses parâmetros. É basicamente isso. Por isso, o único item compatível com esse conceito de padrão da qualidade da água é o item E. Por quê? O item E traz a seguinte determinação, a seguinte definição. O padrão de qualidade da água é definido como o valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de qualidade de água, estabelecido com base nos valores de referência de qualidade. Então, enquanto os parâmetros, como eu disse, são características que analisamos da água, como pH, turbidez, dureza, temperatura, entre outros, os padrões são os valores limites dos parâmetros, que são determinados por força de lei, lei em sentido geral, na verdade por força de norma. Então, o item correto da nossa questão é o item E. Então, vamos à questão 2 do nosso simulado. A questão 2 é uma questão sobre a política de recursos hídricos do Distrito Federal. Então, uma questão inédita. Vamos, então, analisar, aferir seu conhecimento sobre a política de recursos hídricos do Distrito Federal.
A política de recursos hídricos do Distrito Federal baseia-se nos seguintes fundamentos. Então, a questão está perguntando a respeito dos fundamentos da política de recursos hídricos do Distrito Federal. Vamos analisar nessa questão item a item. Item A. A água é um bem dominial. A água, de acordo com a lei, seu artigo 1º, é um bem natural público de domínio do Distrito Federal e é inalienável. Os bens dominiais são aqueles bens que o Estado pode, sendo da propriedade dele, pode dispor. A água, ela não se pode dispor da água. A água é um bem inalienável. Então, ela não pode ser um bem dominial. Então, esse item já está incorreto de cara. Vamos então ao item B da nossa questão. Todas as ações relacionadas com o gerenciamento dos recursos hídricos devem utilizar conhecimentos científicos e tecnológicos atualizados, com o objetivo de garantir o uso sustentável dos recursos hídricos. Olha só, essa é a assertiva correta. É um fundamento da política de recursos hídricos do Distrito Federal, que está previsto no artigo 2º, inciso 6º, que todas as ações relacionadas com o gerenciamento dos recursos hídricos devem utilizar conhecimentos científicos e tecnológicos atualizados, com o objetivo de garantir o uso sustentável dos recursos hídricos. Está na lei, no artigo 2º, inciso 6. Então, esse item é o nosso item correto, item B. Vamos analisar os outros itens. Item C. A água é um recurso natural ilimitado, dotado de valor econômico, sendo vedado o uso sem a obtenção da outorga do direito de uso dos recursos hídricos. Esse item está cheio de erros, né? Primeiro, a água é um recurso natural de disponibilidade limitada, está no artigo 1º da lei. E, além disso, existem usos que não prescindem de outorgas. Existem usos, aqueles considerados insignificantes, que não necessitam da outorga. Então, essa questão está errada por esses dois motivos. A água é um recurso natural limitado, de disponibilidade limitada, e a outorga, e não é vedado o uso sem outorga. Ela é permitida de acordo com o previsto no artigo 12, parágrafo único. Item D. A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar, sempre que possível, o uso exclusivo e individual das águas. Esse item está muito errado, porque a gestão dos recursos hídricos deve obrigatoriamente proporcionar o uso múltiplo das águas, tá? No artigo 2º, inciso 5. Item E. A gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Isso está no artigo 2º, inciso 4. Então, a resposta correta da nossa questão 2 é o item B. Vamos então à questão 3. Essa questão, ela aborda dois tópicos do seu edital. Tanto quando fala em enquadramento dos corpos d'água em classes, que é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos e também da Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal, tanto quando a gente fala de padrões de qualidade da água, quando a gente está lá na parte de qualidade da água do edital. Por quê? Essa questão traz uma resolução CONAMA que realiza o enquadramento de corpos d'água, águas superficiais. E para realizar o enquadramento desses corpos d'água são necessários padrões de qualidade da água. Então, tá vendo como essa questão ela cabe em dois pontos do seu edital? Então, vamos à questão. É uma questão da banca FGV de 2016 para a Compesa, que é uma empresa de saneamento. A resolução 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, dispõe sobre a classificação dos corpos d'água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece condições e padrões de lançamento dos efluentes. De acordo com essa resolução, as águas doces são classificadas em 5 classes: classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. As águas destinadas para o consumo humano, após desinfecção ou tratamento simplificado, são as classificadas como. Então, vamos fazer uma análise dessa questão em geral. Então, vamos lá. Item A, classe 3 e classe 4. Item B, classe especial e classe 1. Item C, classe 2, classe 3 e classe 4. Item D, classe 1, classe 2 e classe 3. Item E, classe especial, classe 1 e classe 2. Vamos então à resolução. O nosso item correto é o item B. Por quê? As águas doces superficiais, elas são divididas pela resolução CONAMA 357/2005, que é a resolução que trata de águas superficiais
do enquadramento de águas superficiais em 5 classes. Então, essa resolução ela traz 5 classes de enquadramento. Quais são elas? Classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3 e classe 4. A classe especial é aquela cuja água pode ser destinada ao abastecimento humano depois de simples desinfecção. A classe 1 é aquela que a água pode ser destinada ao abastecimento humano após tratamento simplificado. A classe 2 pode ser destinada ao abastecimento após tratamento convencional. A classe 3 pode ser destinada ao abastecimento após tratamento convencional ou avançado. E a classe 4 simplesmente não pode ser destinada, as águas da classe 4 não podem ser destinadas ao abastecimento. Uma vez que a minha pergunta é, as águas destinadas para o consumo humano após desinfecção ou tratamento simplificado são as águas classificadas como? Aquelas que podem ser destinadas ao consumo humano após desinfecção pertencem à classe especial. E aquelas que precisam de um tratamento simplificado compõem a classe 1. Então, o item correto da nossa questão é a letra B. Por quê? Na classe 2 e na classe 3, eu preciso de um tratamento convencional e na classe 3, convencional ou avançado. E na classe 4, as águas da classe 4, elas simplesmente não podem ser destinadas ao abastecimento. Então, a resposta da nossa questão é a letra B. Vamos então à quarta questão do nosso simulado. Essa questão é da UFRJ, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi elaborada, ela mesma foi a banca e ela foi a instituição. E é uma questão bem recente, de 2019. Assinale a alternativa correta sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Como é uma questão sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, eu vou analisar com você item a item. Então, eu vou para o próximo slide. Assinale a alternativa correta sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Item A. Os planos de recursos hídricos devem ser elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. Olha só, essa questão está corretíssima, é o que diz o artigo 8º da Lei 9433 de 1997, aquela que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país, tá? Corretíssimo, é isso mesmo. Então, a gente já tem o item correto da nossa questão, que é a letra A. Vamos analisar item por item para a gente ver os erros. Item B. A outorga do direito de uso dos recursos hídricos implica a alienação parcial das águas, não sua alienação total. Isso está completamente errado, porque a outorga não implica em alienação total ou parcial das águas. As águas são inalienáveis. O que se tem é apenas o direito de uso da água. Olha, isso tem que estar no sangue. A água não é inalienável, não se vende a água. O que se concede por meio da outorga é o seu simples direito de uso, de acordo com uma série de normas, uma série de limitações administrativas. Então, lembre disso. Águas são inalienáveis, total ou parcialmente, elas são absolutamente inalienáveis, não se vende água. O que se concede por meio da outorga é o simples direito de uso, não se esqueça disso. Item C. As duas hipóteses de uso dos recursos hídricos, cujos direitos de uso estão sujeitos à outorga pelo poder público são lançamento em corpo de água de esgotos e captações. Bem, esse item está errado porque existe uma série de hipóteses que, além dessas duas, que são sujeitas à outorga, e elas estão no artigo 12. Então, o que o artigo 12 diz? Que estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos dos recursos hídricos. Item 1. Inciso 1. Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d'água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Item B. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Inciso 3. Lançamento em corpo d'água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Inciso 4. Aproveitamento dos potenciais hidroelétricos também é um uso sujeito à outorga pela Política Nacional dos Recursos Hídricos. E outros usos que alterem o regime, quantidade e qualidade da água existente em um corpo d'água. Então, está vendo que são várias as hipóteses de outorga. Então, esse item está incorreto. Item D. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos visa instituir a água como um bem econômico e impor ao usuário medidas. Não é esse o propósito da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. A cobrança pelo uso das águas não visa impor ao usuário medidas, mas reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu real valor.
incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos financeiros para o financiamento de programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Isso está no artigo 19 da 9433 de 1997. Item E, vamos ao último item da nossa questão. O município é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Olha só, o município, em hipótese nenhuma, é a unidade territorial da política, mas sim a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é a unidade territorial de referência para a Política Nacional de Recursos Hídricos e para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Isso está no artigo 1º, inciso 5 da lei. Ou seja, município não é unidade territorial. Lembre, unidade territorial para a gestão de recursos hídricos é a bacia hidrográfica. Tanto que o plano de recursos hídricos tem que ser elaborado para a bacia hidrográfica, para o Estado e para o país. É outro pega que gostam de fazer questões sobre Política Nacional de Recursos Hídricos. Então lembre, a bacia hidrográfica é a unidade territorial de implementação da política e de gestão. E também é a unidade menor que se faz, para a qual se elabora o plano de recursos hídricos. Ok? Lembre disso. A próxima questão, ela fala sobre redes de distribuição de águas. Esse assunto está na parte do edital que trata sobre tratamento e distribuição de água potável, de abastecimento público. Então vamos à questão. É uma questão da Banca Fadesp, de 2017, para a COSAMPA. As redes de distribuição de água têm a finalidade de conduzir água potável de maneira segura até a residência do consumidor. As redes de distribuição podem ter basicamente os seguintes tipos de traçados. Item A, rede ramificada, rede principal e rede espinha de peixe. Item B, rede malhada e rede ramificada. Item C, rede principal e rede secundária. Item D, rede principal, rede malhada e rede ramificada. Vamos então à resposta correta da nossa questão, que é a letra B. E por quê? As redes de distribuição de água, elas podem ser basicamente ramificadas. Quando elas são ramificadas, elas têm o formato de rede espinha de peixe ou rede grelha, ou malhadas, que são redes em anéis ou redes em blocos. Quando a gente fala aqui, como a gente falou como tinha em itens anteriores, nos termos primários e secundários, eles não se referem à rede em si, mas às canalizações que podem ser primárias, também chamadas de tronco ou secundárias. Então, basicamente, em rede de distribuição de água, a gente tem redes malhadas, que podem ser em anéis ou em blocos, então são redes que elas vão ser formadas em anéis ou em blocos, onde a gente tem várias conexões, ou essas redes elas podem ser ramificadas. Então, eu tenho um tronco principal e daqui vão saindo ramificações da minha rede. Aqui é um formato em espinha de peixe. Então, basicamente, são esses dois formatos, esses dois traçados das redes de distribuição. Então, o item correto é o item B. As redes podem ser no traçado malhado e rede ramificada. Vamos à nossa questão 6. A nossa questão 6 é sobre o tópico que aborda tratamentos de esgotos. E vamos falar sobre etapas do tratamento de esgoto, basicamente aqui da etapa secundária. Então vamos à questão. É uma questão da Fundep, da Banca Fundep, de 2018, para o INB. Os processos de tratamento de nível secundário têm como principal objetivo a remoção da matéria orgânica presente nos esgotos. Com relação a esses processos, assinale a alternativa incorreta. Então, a minha questão que é o item incorreto. Vamos fazer então uma análise geral da questão e eu trago a resposta. Item A. O tratamento secundário é concebido de forma a acelerar os mecanismos de degradação que ocorrem naturalmente nos corpos receptores. Então, o tratamento secundário, ele de fato é concebido para acelerar os mecanismos de degradação que ocorrem naturalmente nos corpos receptores. É inserido uma etapa biológica com micro-organismos para acelerar a decomposição da matéria orgânica. Então, esse item está correto. Item B. A essência do tratamento secundário é a inclusão de uma etapa biológica realizada por micro-organismos que estabilizam a matéria orgânica. Esse item também está correto. Essa é a essência do tratamento secundário, a inserção de uma etapa biológica com micro-organismos que vão estabilizar a matéria orgânica, que vão consumir essa matéria orgânica. Item C. Os processos de tratamento anaeróbios são mais eficientes na remoção da matéria orgânica em relação aos aeróbios, mas geram mais lodo. Esse item é o nosso incorreto. Vou comentar ele no próximo slide. Vamos ao item D, que também está correto.
O lodo secundário, gerado pelos processos de tratamento, também é denominado biossólido, sendo constituído principalmente por micro-organismos. Então, o lodo é um dos resultados dessa degradação que os micro-organismos fazem na matéria orgânica. E o resultado é um biossólido, é um sólido mesmo, constituído principalmente por esses micro-organismos que realizaram a degradação da matéria orgânica que estava lá no esgoto. Então, vamos ao nosso incorreto, que é a letra C, que é a resposta da nossa questão. Por que está incorreto? Vamos lá. Os processos de tratamento anaeróbios são mais eficientes na remoção da matéria orgânica em relação aos aeróbios, mas geram mais lodo. Então, vamos lá. Os tratamentos anaeróbios, ou seja, aqueles que não precisam de oxigênio, eles geram menos lodo. Contudo, a eficiência dos tratamentos anaeróbios na remoção da matéria orgânica é menor que os tratamentos aeróbios, que são aqueles que precisam, que necessitam de oxigênio no seu processo. Então, quando a gente tem um tratamento anaeróbio, ele vai produzir menos lodo, eu vou ter menos aquele biossólido. Mas, em compensação, ele é menos eficiente que o tratamento aeróbio, que vai ser mais eficiente, mas vai consumir oxigênio e vai gerar mais lodo. Então, esse item está incorreto, porque os processos de tratamento anaeróbios, eles não são mais eficientes que os aeróbios e mais geram menos lodo. Então, esse item está incorreto. Então, é a resposta da nossa questão, o item C. Vamos à questão 7. A questão 7 do nosso simulado vai trazer o item do seu edital com relação à outorga, mas eu vou trazer a outorga tendo por foco a política de recursos hídricos do Distrito Federal, instituída pela Lei 2725 de 2001. É importante que você entenda a outorga no âmbito do Distrito Federal, que existem detalhes diferentes da outorga no âmbito da política de recursos hídricos do Distrito Federal com relação à política nacional de recursos hídricos. Então, vamos à questão. Tendo por base a política distrital de recursos hídricos, é correto afirmar que, item A, toda outorga de direitos de uso dos recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos, renovável por igual período. Olha só, a política de recursos hídricos do Distrito Federal, a Lei 2725 de 2001, Lei Distrital, traz que a outorga dos recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 25 anos, renovável por igual período. Olha só a pegadinha que eu coloquei nesse item. Esse item está errado porque eu coloquei o prazo da Lei 9433 de 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, no Distrito Federal, existe uma lei que regulamenta recursos hídricos e o prazo da outorga é menor que o colocado em âmbito federal. Aqui no Distrito Federal, o prazo máximo para a outorga é de 25 anos. Então, está errado porque o prazo que está ali no item, ali em cima, é o prazo da política nacional. Então, o item está errado, porque o prazo, a outorga não se faz por prazo maior do que 25 anos, mas é renovável por igual período. Isso está no artigo 16 da 2725 de 2001. Item B. Poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, na ausência de uso por 2 anos consecutivos. Olha só. A suspensão da outorga está condicionada, entre outros motivos, à ausência de uso por 3 anos consecutivos. Isso está no artigo 15, inciso 2 da 2725 de 2001. Então, o item está errado porque esse prazo, a outorga, ela pode ser suspensa se não houver uso na ausência de uso por 3 anos consecutivos. Item C. As acumulações de volume de água consideradas insignificantes, se definido em regulamento, devem ser objeto de outorga. Isso está incorreto, por quê? As derivações, captações, lançamentos e acumulações considerados insignificantes não estão sujeitas à outorga. Isso está no artigo 12, parágrafo único, inciso 2. Então, derivações, captações, lançamentos e as acumulações consideradas insignificantes não estão sujeitas à outorga. Então, esse item está incorreto. Item D. O direito à extração de água de aquífero subterrâneo para insumo de processo produtivo está sujeito à outorga. Sim, está sujeito à outorga. No artigo 12, entre os direitos de uso sujeitos à outorga, está sim a extração, no inciso 2, a extração de água de aquífero subterrâneo
para consumo final ou insumo de processo produtivo. Então, aqui, nesse inciso, diz que esse tipo de uso da água está sujeito a outorga. Então, a gente já tem o item correto. Com base na política distrital de recursos hídricos, é correto afirmar que a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo está sujeito à outorga. Item E. A outorga implica em alienação das águas ao usuário final. Olha só, novamente, a outorga não implica em alienação parcial das águas que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso pelo concessionário. Isso está no artigo 17. Ou seja, eu já falei para você, tanto no âmbito da política federal, política nacional de recursos hídricos, quanto no âmbito da política de recursos hídricos do Distrito Federal, a água é inalienável. Pode ser total, parcialmente, ela é absolutamente inalienável. Então, não existe venda de água para qualquer usuário de recursos hídricos. Lembre disso. Vamos à questão 8 do nosso simulado. Essa questão ela se refere ao tema hidrologia. O edital pede noções de hidrologia. Então, eu trouxe uma questão no âmbito da hidrologia para você testar o seu conhecimento. Então, vamos lá. Tempo de concentração é um parâmetro extremamente importante para a elaboração de estudos hidrológicos, podendo ser definido como um intervalo de tempo. Então, tempo de concentração é uma informação, um conceito muito importante dentro da hidrologia. E o item que está trazendo esse conceito corretamente é o item A. E por que o item A? Por quê? O tempo de concentração é o tempo que a gota da água que caiu no ponto mais distante da bacia demora para chegar no exutório. Vou fazer um desenho aqui de uma bacia hidrográfica para você, uma bacia hidrográfica. Então, eu tenho aqui a bacia hidrográfica, delimitada pelos meus divisores topográficos, e tenho aqui o meu curso principal com as suas ramificações. Vamos colocar que o ponto mais distante do exutório, o exutório é aqui. O ponto mais distante do exutório da minha bacia hidrográfica é esse ponto aqui. Então, o tempo de concentração é o tempo que a água vai levar para chegar, para andar a bacia hidrográfica e chegar aqui no meu exutório, nesse ponto de saída da bacia. Então, esse é o conceito correto de tempo de concentração. E a questão traz esse conceito corretamente no item A. Todos os outros conceitos, eles não têm nada a ver com tempo de concentração. Então, o item correto da minha questão é a letra A. Vamos então à questão 9. A questão 9, ela aborda o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esse tópico também está no seu edital. Então, vamos à questão. É uma questão da FCC de 2014 para a Sabesp. De acordo com a Lei 9433 de 1997, compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é um dos órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, a questão quer saber o que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Item A. Propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos. Item B. Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação com entidades intervenientes. Item C. Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Item D. Apreciar o relatório de segurança de barragens, fazendo, se necessário, recomendações para a melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso Nacional. Item E. Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo de interesse comum ou coletivo. Vamos lá à resposta. O único item da questão que se refere a uma competência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos é o item D. Por quê? Entre as competências previstas no artigo 35 para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos está apreciar o relatório de segurança das barragens, fazendo, se necessário, recomendações para a melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso Nacional. É justamente essa atribuição trazida pela letra D. Tanto o item A, quanto o item B, quanto o item C, quanto o item E são competências dos comitês de bacia hidrográfica. Então, todas essas outras competências aqui, o item A, o item B, o item C e o item E são competências dos comitês de bacias hidrográficas. Via de regra, quando as bancas trazem uma questão sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, eles tentam confundir as atribuições dos diferentes órgãos do sistema. Então, tente memorizar qual é a atribuição de quem, o que é a atribuição de cada um.
porque eles fazem essa confusão, eles confundem as atribuições das agências de água com dos comitês de bacia, com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, isso é bem comum. Então aqui é um exemplo desse tipo de questão. Logo, a alternativa correta da nossa questão é a letra D, que traz a competência correta do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Vamos então à última questão do nosso simulado. Para a última questão, eu escolhi um tema que está dentro do tópico que trata de resíduos sólidos. Resíduos sólidos também é um assunto de saneamento, importante para a DASA. Então, eu trouxe uma questão sobre esse tópico. É uma questão da Sesgran Rio de 2012 para Transpetro. Em um aterro sanitário. O que acontece em um aterro sanitário? Item A. Não há geração de chorumes e gases, pois há controle da degradação dos resíduos. Item B. A emissão de gás dentro do aterro é anulada pelos sistemas de controle de gás. Item C. O chorume é o líquido gerado pela decomposição da massa de resíduos. Item D. A biodegradação ocorre somente de forma aeróbica. Item E. A biodegradação ocorre somente de forma anaeróbica. Então vamos lá. O item correto é o item C. O chorume é o líquido gerado pela decomposição da massa de resíduos. Esse é o nosso item correto. Por quê? O chorume, que também é chamado de lixiviado ou percolado, ele é gerado diante da decomposição da massa de resíduos depositados no aterro, no qual também ocorre a geração de gás pela decomposição dos resíduos, que pode ser aeróbica, na presença de oxigênio, ou anaeróbica, sem oxigênio. Portanto, todos os outros itens estão incorretos. Vamos voltar lá. Não há geração de chorume e gases no aterro sanitário. Isso é mentira. Tem a geração de chorumes e gases dentro de um aterro sanitário. E um aterro sanitário, ele faz todo um tratamento tanto do chorume quanto dos gases. E tem bem a emissão de gás dentro do aterro é anulada pelos sistemas de controle de gás. Não existe anulação de emissão de gás dentro de um aterro sanitário, sim o tratamento, a drenagem e o tratamento desse gás. Item C é o item correto. Item D, a biodegradação ocorre somente de forma aeróbica e item E, a biodegradação ocorre somente de forma anaeróbica. A gente sabe que a biodegradação pode ocorrer tanto de forma aeróbica quanto de forma anaeróbica. Então, o item correto da minha questão 10 é a letra C. É isso aí, pessoal. Encerramos o nosso simulado sobre a matéria Noções de Regulação para o concurso da DASA. Essa matéria, o conteúdo dela é comum ao cargo de técnico e ao cargo de regulador de nível superior. Convido você a assistir os outros simulados e para isso você se inscreva no canal do CDF Concursos. Não esquece de curtir o nosso vídeo e acesse o nosso site, lá tem muito conteúdo interessante para o concurso da DASA e também para outros concursos. Espero você no CDF Concursos. Tchau, tchau!